Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa Prova Final. Este programa é uma parceria entre a TV Justiça e a rede LFG. Meu nome é Guilherme Madeira e sou professor de processo penal e vou acompanhá-los no programa de hoje. Como você já sabe, o nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, eu vou apresentar um tema que já foi previamente preparado. No segundo bloco, responderei a perguntas de candidatos de todo o país. E no terceiro bloco, mostrarei como esse tema tem caído em provas de concursos públicos e OAB. Agora, quer saber como é que funciona o nosso procedimento? Quer saber que ato vem depois do outro? Veja. Às vezes você lê no jornal, foi ouvida uma testemunha X ou uma testemunha Y. Você quer saber qual é a sequência de atos? O que vem depois dessa testemunha? Então fica com a gente, porque esse é o nosso tema do dia. Até já! Muito bem, voltamos agora com o nosso bloco, o tema do dia. Nesse bloco, eu vou apresentar-lhes sobre o procedimento comum ordinário. Senhores, para que possamos entender o procedimento comum, e em especial o ordinário, é preciso que entendamos que houve uma mudança na lei. Sim. Basicamente, 3 leis alteraram aí sobremaneira o procedimento comum ordinário. 11.689, 11.690 e 11.719. Essas 3 leis alteraram o procedimento comum ordinário, em especial a Lei 11.719. E aqui nós já temos um problema. Boa parte da doutrina critica essas mudanças que são chamadas de mudanças pontuais. Porque quando você muda um pedacinho do código ou outro pedacinho, pode causar problemas de interpretação sistemática. Ou seja, como acertar essa colcha de retalhos para usar um português vulgar. No Código de Processo Civil, quando você abre na exposição de motivos, que o venda é lá citado. E ele é citado numa frase de um texto que ele escreveu em 1911, estou quase certo que é 1911, que ele diz mais ou menos assim: convém decidersi a una riforma fondamentale o rinunciare alla speranza di un serio progresso. Mal traduzido para o português seria: ou optamos por uma reforma fundamental, ou renunciamos a toda esperança de um sério progresso. Hoje, particularmente, eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Quando pensamos, por exemplo, no Código de Processo Penal alemão, eu tenho estudado muito o sistema alemão, eu tenho visto que o sistema alemão é uma coxa de retalhos, mas lá as coisas funcionam relativamente bem. Talvez aí incida muito daquilo que se chama do espírito alemão, que impede aí maiores confusões. Mas feitas essas premissas, vamos estudar o procedimento comum ordinário. Primeiro, eu quero que guardem a ideia de quais são os procedimentos que existem. Procedimento comum ordinário é aquele cujos crimes têm pena máxima em abstrato maior ou igual a 4 anos. É aquele cujos crimes têm pena máxima em abstrato maior ou igual a 4 anos. Tudo bem? Tranquilo? Procedimento comum sumário é aquele que tem os crimes cuja pena máxima em abstrato é menor do que 4 anos. Ordinário, maior ou igual a 4. Sumário, menor do que 4 anos. Tudo bem? Tranquilo? Vejam agora aqui um aspecto de extrema importância. Sequência dos atos. O que há de importante aí? Vamos marcar a sequência dos atos na cabeça? Denúncia. Promotor oferece denúncia.
O juiz recebe e manda citar o réu. Citou? O réu apresenta a resposta à acusação. É a defesa do réu. Essa resposta pode gerar ou uma absolvição sumária, ou para aqueles que admitem, segundo o recebimento da denúncia, e aí o juiz marca a audiência de instrução, debates e julgamento. Vamos ver junto de novo? Vamos lá, só para fixar, para dar tempo de anotar, para aqueles que estão anotando. Vamos lá? Primeiro lugar, denúncia. Recebimento da denúncia. Citação. Resposta à acusação. Absolvição sumária. Ou, segundo o recebimento da denúncia, e audiência de instrução, debates e julgamento. Tudo bem? Tranquilo? Vamos ver cada um desses atos aí, para ver o que há de interessante, o que há aí de mais relevante para você? Vamos lá? Primeira coisa, quando o promotor oferece a denúncia, o juiz tem que receber. E aí surge o primeiro grande problema, por conta de dificuldades na interpretação da lei. Afinal de contas, quantos recebimentos da denúncia existem? Quantos recebimentos da denúncia existem no processo penal? 3 posições. 3 posições. Não é possível, Madeira? 3 posições. Primeira posição, existe apenas um recebimento da denúncia. Qual é? Esse primeiro aqui que eu estou falando. Denúncia, recebimento. Só existe este recebimento da denúncia. Esta é a primeira posição. Posição, por exemplo, do professor Guilherme Nucci, que possui esta posição. Tudo bem? Tranquilo? Segunda posição, existe apenas um recebimento da denúncia, mas é o último. Não é esse primeiro. É aquele que ocorre depois da resposta à acusação. Ok? Quem defende esta posição? Por exemplo, o professor Gustavo Badaró. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Terceira posição. Existem 2 recebimentos da denúncia. 2. O primeiro, após a denúncia. E o segundo, lá na frente, depois da resposta à acusação. 2 recebimentos da denúncia em juízo progressivo de admissibilidade. Quem defende esta posição? O professor Antônio Scaranci Fernandes, professor aqui titular da USP, e a professora Mariângela Lopes. Sim, os 2 defendem essa posição. Eu, particularmente, acompanho também o professor Scaranci nessa posição. E eu sei que você está olhando, pensando, mas caramba, qual é a importância de saber isso? Sabe qual que é a importância? O recebimento da denúncia interrompe a prescrição. Interrompe. Se ele interrompe, ele gera importantes reflexos. E daí eu preciso saber quantos recebimentos tem. Madeira, ok, eu entendi as 3 posições e eu entendi a importância de conhecê-las. Mas, Madeira, eu tenho um receio que isso seja perguntado numa prova minha de primeira fase, prova teste. Madeira, que eu marco se cair isso na primeira fase? Olha, veja, tudo depende sempre de como lhe for perguntado, mas nesse caso é especialmente problemático porque é sempre difícil quando não há uma posição